Bom dia! Como estão? Deixa eu ver se apagando a luz aqui melhora, né? Sempre melhora, incrível. Como estão vocês? Hoje vamos falar sobre várias coisas legais. Deixa eu escrever aqui. Oi, Arlete! Tudo bom? Andreia, bom dia! Hoje o nosso tema foge um pouco da psicologia positiva, embora esteja dentro da psicologia positiva. A gente vai falar sobre sinais, intuição, presença e escolhas. Oi, Ellen, tudo bom? Bom dia! Então, Ellen, você tá com 2 perfis agora? Eu não sei se eu tô seguindo você nesse. Bom, por que eu resolvi falar sobre isso, né? Tem algumas pessoas que eu tô atendendo que estão... Oi, Carol, você acordada essa hora, menina? Que coisa boa. Ela ficou com a consciência pesada porque não me retornou a ligação ontem e resolveu aparecer na live, né, Carol? Então, tem algumas situações na vida que a gente não explica, né? E tem algumas pessoas que eu tenho atendido, tenho acompanhado, que estão em verdadeiras encruzilhadas na vida e não sabem o que fazer, para que caminho seguir. E eu sempre tive esse viés também espiritual, né? Dentro do meu trabalho. Hoje eu vou fugir um pouco da ciência, embora não muito, porque... Vocês vão ver que está tudo conectado e vou falar um pouco sobre algumas coisas que eu entendo, que eu conheço e que eu vivo. E então, por onde que eu posso começar? Eu queria Ixi, não acredito que tem obra aqui. Deixa eu até pôr o meu foninho aqui. Então, dentro da psicologia, a gente tem até a intuição, né, como uma função psicológica. Se estiver atrapalhando muito, peraí. Vocês estão me ouvindo bem? Agora que eu coloquei o fone, se estiver atrapalhando muito o barulho, daí vocês me falem, tá? Que eu não sabia que ia ter este barulho aqui agora. Então, dentro da psicologia, a gente tem as funções psicológicas, né? Da tipologia junguiana. O Jung fala muito sobre isso. E existe a intuição, né? Que é aquele saber além do racional, né? A intuição para Jung, ela tem a ver com a nossa experiência, a experiência coletiva e o conhecimento que a gente tem já a respeito do mundo. Então, é como se quanto mais conhecimento eu tenha, dependendo da experiência pela qual eu passar, mais eu vou ter a minha intuição aguçada. Isso para psicologia, né? Então, muitas vezes às vezes vem uma resposta na nossa cabeça ou vem um olhar diferente, a gente não sabe de onde, é um pensamento muito automático, né? Ele não passa da razão, não passa pelo racional, né? Ele é uma coisa que vem lá do inconsciente. E mesmo que o meu cérebro não reconheça alguma situação pela qual eu estou passando, ele faz conexões com outras situações. Está ligado à criatividade. Gente, vocês estão ouvindo bem? Porque eu estou bem incomodada com esse barulho aqui. Não sei se está atrapalhando ou não vocês. Vocês podem me dizer? Acho que a Ellen falou que sim, né? Tá. Então, essas coisas que passam, né? Não passam pela razão, né? Um pensamento muito automático, uma resposta muito rápida que a gente tem às vezes em relação a algumas coisas e a gente não tem muita explicação sobre isso, né? Por que eu tive esse pensamento ou essa atitude? Por que eu conectei? Obrigada, gente. O barulho tá baixo. Para mim não, tá bem alto. Por que eu conectei esses pontos? Por que
que eu falei daquele jeito com aquela pessoa? Então, não é um impulso, não é um instinto, porque o instinto ele é mais reptiliano, é como se fosse assim, o instinto ele é um comportamento muito primitivo, né? O racional estaria no meio, que é o que passa pela razão, e a intuição é como se fosse um comportamento, um pensamento, um funcionamento cerebral mais superior, tá? Então, a gente tem isso, a psicologia explica isso, né? Agora dentro da psicologia. E também tem o lado mais oculto, né? Das ciências ocultas e como isso é explicado. Então, eu trouxe aqui até uma fala do Osho, né? Que a intuição, ela é algo que ela não passa pelo intelecto. Então, eu não penso quando eu intuo, né? Deixa eu intuir alguma coisa. Não, ela vem. E ela é sentida, por isso que ela não é explicada. Não tem como explicar racionalmente o que aconteceu. E isso Jung já falava também, né? Embora o Jung diz que precisa ter uma certa bagagem de conhecimento para você ter a intuição, né? Já dentro da espiritualidade, não, né? É algo que vem, é inexplicável, transcende o nosso entendimento. E aí, por que eu queria trazer a intuição? Justamente para a gente tentar entender algumas coisas que nos acontecem, inclusive os sinais, né, que a gente recebe diariamente, e para conseguir fazer algumas escolhas melhores na vida, né? Então, os sinais, o que são esses sinais? Vocês já devem ter passado por vários momentos assim, que vocês sentiram que não era para fazer o que vocês iam fazer, ou de repente vocês estavam pensando em alguém e esbarraram com essa pessoa na rua, ou pensando em uma coisa e de repente veio uma ideia sobre aquilo. Pro Jung, os sinais também, né, que tem a ver com a intuição, eles têm sempre uma razão que não passa pelo racional, mas tem como se fosse um caminho para isso acontecer. Então, por exemplo, o Jung dá até o exemplo de você, o Jung não, né? Os psicólogos junguianos dão esse exemplo. Você está numa estrada, né? Você pega teu carro e você está de noite e simplesmente você resolve desacelerar ou fazer um desvio assim numa noite chuvosa que você está dirigindo, numa estrada. Só que pro Jung já teve alguma situação que te sinalizou isso, mas não passou pelo teu consciente. Por exemplo, um carro da frente ter feito a mesma coisa. E você acabou desviando um buraco sem saber que o buraco existia lá, e daí você pensa assim, puxa, quase que caí no buraco, né? Foi a minha intuição que me fez desviar desse caminho. Quando, na verdade, foi um outro carro que fez isso e você não percebeu que você estava fazendo o mesmo movimento do outro carro. Então, oi, Débora. Então, só para vocês entenderem, Severina está aí também, não sei se falei com você, só para vocês entenderem que, assim, existe uma razão, que nem sempre é lógica, mas é uma bagagem que a gente já tem e a gente vai conectando as coisas, né, dentro da psicologia. Mas ainda é oculto, né? Tem situações que são inexplicáveis. E como que a gente pode entender e interpretar tudo isso, né? Então, eu aprendi a desenvolver a minha intuição, até porque eu sou do tipo psicológico intuitivo, dentro da tipologia do Jung, né, quando você faz o teste, e esse tipo intuitivo, ele tem muito da criatividade, né? E aí eu aprendi a escutar aquela voz da intuição, né? E eu tenho alguns sinais que até eu queria dizer para vocês. Então, se você está em dúvida do que fazer, se você não sabe se é o caminho certo, sempre o meu sinal, acho que você começa a identificar isso, né? O meu sinal é um certo desconforto. Quando eu estou desconfortável ou com a situação, às vezes eu não tenho explicação, né? Às vezes eu não tenho explicação por que eu não estou agindo para fazer um projeto, eu não estou com energia para fazer alguma coisa. Eu simplesmente vejo que aquilo está desconfortável,
eu começo a me sentir mal com aquilo, e aí rapidamente vem uma resposta de que não, eu não tenho que fazer isso, ou não é desse jeito. Então, o meu sentimento, meu corpo me avisa que não é por ali. Não é o universo, não é uma coisa mágica, né? É uma resposta que eu tenho de mim mesma. E aí, e muitas vezes, né, eu deixei me enganar pelo meu racional. Então, assim, é como se viesse uma voz interior, um sinal, né, de que eu não estou no caminho certo, não, mas eu tenho que fazer isso até o fim, porque eu preciso, né, chegar lá, porque eu não posso me boicotar. E, na verdade, tem uma coisa muito forte me falando que não. Vocês já pararam para pensar? Oi, Valéria, tudo bom? Já pararam para pensar que às vezes na vida, uma coisa que você está insistindo muito, 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 só tá dando errado. E aí você fica triste, você senta, você chora, você se revolta com aquilo e você não está olhando para algo que estão te apresentando assim um outro caminho, né? Você não está, você está insistindo numa coisa que está pesada, né? O pesado é um sinal grande que eu tenho, né? Quando a coisa está muito pesada. Então você está insistindo numa coisa que está pesada, que está se arrastando. Eu só quero deixar claro aqui a diferença entre você persistir num sonho e ultrapassar os obstáculos e a diferença entre você ser teimosa numa coisa que não é o teu caminho. E eu percebo que eu estou sendo teimosa quando aquilo não está me fazendo bem, quando está pesado, e eu insisto ali, por quê? Pelo apego, pelas crenças que a gente tem, milhares, né, de que eu escolhi isso, eu tenho que fazer isso até o final, como é que eu vou deixar as pessoas na mão, apego, né, às vezes você construiu um negócio que você gostou muito, e como que eu vou agora desistir disso, parar, ou vou falar para aquela pessoa que eu não quero mais, né? E aí você acaba se apegando e de repente aparece uma outra coisa que você não quer olhar. E às vezes a Ellen sente no corpo dela, às vezes a gente fica doente, né? Às vezes a gente fica, o nosso físico mostra isso. Oi, Ellen! Linda, outra Ellen chegou também. Que bom que você está aqui. Achei que você estava fazendo live, que agora você está fazendo live nos meus horários, né? Então é incrível quando essas coisas acontecem, porque às vezes daí ou eu abro mão ou eu demoro para entrar num projeto, e aí quando eu entro, esse projeto flui tão bem que daí eu entendo, puxa, por isso que não estava fluindo outra coisa, né? Então eu acho que também tem a ver, também nos ajuda nessa resiliência, né? Por isso que eu trago também a psicologia positiva, né? Que eu falei que eu ia falar também um pouco disso. Nos ajuda nessa resiliência, né? De você aceitar um pouco as coisas, não forçar muito algumas coisas que não são para ser forçadas, que não é o teu caminho. Vocês têm alguma pergunta sobre isso? Vocês têm alguma vivência sobre isso que vocês queiram contar para mim? Porque recentemente eu passei por isso. Eu estava fazendo uma atividade que me tomava muito tempo dentro do meu trabalho, mas muito tempo mesmo, e estava insistindo naquilo, e aquilo não estava me dando resultado. E aí, um dia eu tive um problema numa ferramenta que eu uso, e aí, oi Jéssica, tudo bem? Tive um problema numa ferramenta que eu uso, e ela simplesmente parou de funcionar. Foi uma coisa incrível. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu comecei a ficar desesperada e tinha um outro projeto que eu precisava me dedicar, mas eu não estava me dedicando. Por quê? Porque não é prioridade, porque não é o que está fluindo, porque não é o que eu me propus a fazer, né? E aí, o que aconteceu? Precisou essa droga, dessa ferramenta da pau, para eu falei, então agora eu vou fazer isso, né? O que eu estava deixando de lado. E essa coisa fluiu, que é uma beleza. E daí eu imaginei, meu Deus, né? Quanto tempo que eu passei perdendo nessa outra coisa. Então, às vezes, a vida trata de nos mostrar, de nos prega algumas peças, né?
e fala pra gente assim, olha, não vai dar certo isso, você não vai fazer isso. E aí você começa a insistir, começa a dar um monte de confusão e você mesmo está se sentindo bem com aquilo e se percebe, então é por isso que aconteceu, né? Um exemplo é o momento que a gente está vivendo agora, né? Eu acredito muito que isso é um grande sinal do universo para que todo mundo mude, para que todo mundo melhore, para que cada um encontre o seu caminho, para que o mundo melhore, né? E principalmente individualmente, você vê as pessoas que estão nessa busca, que não podem insistir mais naquilo que elas estavam insistindo. Sinais. Eu acho que eu conheço essa música, Ellen. E aí, e de repente elas tiveram que se olhar, né? Falar assim, opa, agora a realidade mudou, agora eu vou ter que olhar para isso, né? A gente tem muitas pessoas que estão nesse caminho, assim. Agora eu vou ter que olhar para isso. Agora eu vou ter que abrir mão disso. Agora eu vou ter que desapegar. Então, no fundo, a gente já sentia, né? Acho que a intuição, ela vem muito do nosso sentir, quer dizer, do meu, né? Para Osho também é o sentir. Sentir no corpo, sentir na mente, sentir na emoção, sentir no desconforto, sentir na relação, né? Que muitas vezes também as relações nos mostram muito, né? Essa relação não está indo para frente, não estou entendendo o porquê, não sei o quê, e de repente, quando você desapega daquilo, você, né? Vive um outro momento, começa um novo ciclo da tua vida super importante. A vida dando um empurrão de leve. E é verdade, a vida está nos dando um empurrão de leve, né? Depende por que de leve. Depende de leve, né? Para algumas pessoas é um empurrão pesado. Então as pessoas mais resistentes, né? As pessoas que insistem, não é nem persistem, teimam muito em algo que não faz sentido, né? Aí vamos trazer de novo o propósito, né? Quando a gente está desalinhado com o nosso propósito, com os nossos valores, as coisas se tornam pesadas. Só que a gente não quer, não entende, não conhece, não sabe o que fazer, fica nessa tal da encruzilhada, né? E aí a coisa não se desenvolve, não se desenrola, emperra. Então, a intuição às vezes vem, dizer assim, o que você está fazendo aí, né? Por que você está insistindo nisso? Vem alguma intuição para você fazer um projeto novo e você até começa, sabe aquelas coisas que às vezes você está sem fazer nada, você pega, comigo acontece muito isso, você pega um caderno e começa a escrever um troço que, pô, da onde veio isso, né? E aí você percebe que de repente era uma coisa que você estava tão resistente a essa mudança, tão preso nessas crenças, que você não percebeu que o que era para você fazer realmente estava estampado na tua cara, né? A gente fala muito não precisa, o propósito ele é sentido, né? Assim como a intuição é pelo sentir, eles caminham juntos. Então, se eu estou sentindo que não é meu caminho, se eu estou batendo de frente com os meus valores, se eu estou sentindo que aquilo não faz mais sentido para mim, é o momento de rever, né? E aí que começam a vir os sinais, a vida começa a dar sinais maravilhosos para nós. E aí por que eu falei ali presença, né? Porque a gente só consegue perceber esses sinais se a gente está presente. Porque sinais a gente tem o tempo todo na vida, né? É uma pessoa que liga, é uma pessoa que você encontra, é um filme que você vê, é um aplicativo que parou de funcionar. Tem milhares de sinais aí avisando, olha, não é por aí ou é por aí, mas a gente não enxerga, porque a gente está muito preocupada muitas vezes com os nossos problemas, ou muito ansiosa para que as coisas deem certo, ou presa naquelas crenças que eu falei. A gente não enxerga, né? Então a presença, né? Praticar o mindfulness, a meditação, trazer presença para o momento, até quando vem aquela ideia maluca, ou vem essa intuição, como você fazer para entender se isso é uma intuição ou se é um pensamento louco e se o meu racional vai atrapalhar ou não, né? Se eu não vou ficar, se é o que eu estou pensando, se é uma intuição ou se é certo, se é errado o caminho.
Meu termômetro, além da minha emoção, do meu corpo, do peso que isso tem, também é essa questão do significado. Faz sentido isso que eu estou pensando? Daí às vezes vem a resposta, faz sentido, mas é muito louco, né? Tudo bem, mas é muito louco por quê? E aí eu vou conversando comigo, eu vou me observando e vou percebendo que às vezes eu tenho muitos medos aqui que vão fazer com que essa coisa não saia, né? Se eu tô leve, ninguém diz que não vai dar certo. A leveza ela é bem importante, né? E não é a leveza do pouco trabalho, né? Não é a leveza do, ai, eu não preciso me esforçar. Não. Muitas vezes, com muito esforço, você ainda tem leveza. É a leveza do que flui, é a leveza do que você sente quando você está dentro de alguma coisa, quando você está fazendo o que realmente é para você fazer. Então, aí tem essas encruzilhadas, né? Da gente entender, será que é ou não é, né? E eu tive muitas encruzilhadas na vida. E dentro dessas minhas encruzilhadas, quanto mais eu resistia, né? Por teimosia mesmo, por apego, por crença, mais ficava difícil de sair daquilo. E mais eu mesma me julgava, o que você está pensando isso? Vamos tentar. Porque além de tudo, gente, tem as outras pessoas, né? Que estão ali interferindo no que a gente pensa e no que a gente quer. Tem aquelas pessoas que vêm e dizem assim, olha, eu se fosse você não faria isso, né? Não, isso é muito arriscado. Não, por que você vai? Ninguém faz isso, por que você vai fazer? E aí você acaba duvidando da tua capacidade de realizar, duvidando daquela intuição que você teve, duvidando do teu propósito, porque tem as outras pessoas que estão falando aquilo. E por que isso? Por que isso interfere tanto, né? Por causa das nossas crenças, por a gente dar muito crédito para as pessoas, pela nossa insegurança. Então vocês entendem que tudo caminha junto. Quando a gente está bem alinhado assim com o que a gente quer, as coisas vêm fluindo e elas entram na nossa vida assim. A intuição ela vem do coração. Então a gente precisa ouvir o coração, a alma. E só ouve o coração quem deixa um pouquinho de lado a razão, né? Quem deixa um pouquinho de lado as preocupações, quem deixa um pouquinho de lado os medos. Por isso que eu gosto de fazer, eu sempre faço essa pergunta nos meus grupos, eu adoro fazer. E já fiz aqui uma enquete no Instagram do livro do Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Acho que todos vocês que estão aqui já viram. Que é o que você faria se não tivesse medo, né? Essa é uma pergunta que para mim é muito importante, né? Se eu tirar tudo isso que tem em volta de mim, que me impede de ir, esses meus questionamentos, o que eu faria? Se não tivesse julgamento no mundo, se não tivesse chance de dar errado, se não tivesse pessoas que eu tivesse que dar satisfação, o que eu faria? E a intuição, ela vem, né? E para você não bloquear, você tem que estar presente. E uma das perguntas que vai te ajudar é essa, né? E se não tivesse isso, se não tivesse a razão, se não tivesse... E se? O e se te abre um leque de opções, né? Então, em vez da próxima vez de dizer assim, não, isso não. Em vez de julgar na primeira ideia, né? Pergunte e se? O mindfulness, ele vem, que é a atenção plena, é a presença, né? É trazer essa presença, essa clareza, ele traz a curiosidade para nós. Então, a prática do mindfulness, ela é uma prática de curiosidade, de descoberta, sem julgamento, sem julgar o pensamento que vem, sem julgar as pessoas, sem julgar você. E por isso que a presença é importante, porque ela traz essa curiosidade, né? Então eu vou olhar esse momento, eu vou olhar essa intuição, esse pensamento que veio com curiosidade, eu vou explorar antes de dizer não para ele. Oi, Vanessa, tudo bom? Precisamos ter uma balança precisa, pois a decisão de parar ou continuar deve acontecer, mas é delicada. Mas a gente não tem essa balança precisa, Arlete. A gente não tem essa balança precisa. Até o Jung fala
que para a gente deixar a intuição fluir, a gente precisa abrir mão do controle. E o controle talvez seja essa precisão que a gente tanto quer, essa garantia que nós queremos, né? Não dá garantia, não tem garantia. Por isso que eu digo, é do sentir, né? É como que eu sinto isso, como que eu estou sentindo, como que isso está fluindo. É muito mais do coração e a gente não aprende a ouvir o coração. A gente aprende a ouvir a razão ou os nossos instintos, né? Que é aquela coisa do instinto, do impulso reptiliano, que eu falei no começo, e a razão, que é o meio. O canal superior nosso é o da intuição. E a gente não dá ouvido porque a gente está preso nisso. Precisa ser preciso, preciso ter resultado, preciso garantir, eu tenho que controlar. Temos que pensar em tendência. Como assim, Arlete? Oi, Hélio, tudo bem? Um homem na minha live? Pode ficar, não estou te espantando. Como assim? Me explica, temos de pensar em tendência. Tendência ao acerto. Pode ser, né? Propensão, tendência, né? Se eu seguir esse caminho intuitivo, eu tenho mais propensão, ou eu tenho mais tendência, talvez, a acertar. Pode ser que eu erre, pode. Mas quem te garante que você, pensando racionalmente, você também não vai errar, né? E eu não estou dizendo aqui para a gente tirar o pensamento racional. O que eu estou dizendo aqui decido, pois acho que a tendência é melhorar. Mas ouvindo o teu coração, Arlete, ouvindo o que está dentro ali, ouvindo o teu corpo, ouvindo o que está fluindo, sentindo, né? Então, como que o Jung fala para a gente usar a intuição? Quando vem a intuição, né? Quando vem, né? A gente vem do além. Quando vem alguma intuição, primeiro traga a presença. A presença da curiosidade, né? Não vou mandar isso embora, não vou ficar assim, sai pensamento, porque isso não me pertence, não vou fazer isso, tá louco? Eu não vou mandar isso embora. Eu vou ter um olhar de curiosidade sobre isso. Depois, o que eu vou fazer? Aí eu trago para o racional, né? Depois que eu aceitei aquela intuição, depois que eu percebi, depois que eu entendi que sim, é isso que eu sinto, aí eu trago para o racional para quê? Para planejar, para ver se é possível nesse momento, para não ter uma atitude impulsiva, para não, por exemplo, largar tudo sem perspectiva nenhuma, sem, né, na louca. Então, o racional ele te ajuda nisso, só que ele bloqueia a intuição quando ele age antes, quando ele age assim que ela vem. Antes da gente saborear aquele momento da intuição, antes da gente entender, antes da gente se ver fazendo, antes da gente perceber se aquilo que veio tem algum significado para nós, né? Tá alinhado. Entender que não é só um caminho, que ele pode mudar à medida que caminhamos. Não tem decisão errada, tem experiências e aprendizado. Ai, Carol, que lindo! Por que você não fez psicologia, hein? Bom, ela fez psicologia positiva, né? Carol, eu amei isso. Isso mesmo, né? A gente já falou, né, na live da Restart sobre essa rigidez nossa de achar que tem que ser uma coisa só, né, para sempre. E não precisa. E às vezes você está num caminho que está funcionando super bem, e vem a intuição de que você precisa fazer outra coisa, mas sem abrir mão desse caminho. Ou a intuição de que, puxa, até que deu, foi legal, agora eu vou para outra, né? Assim que a gente tem que viver. Altas emoções. É que Jung estuda as tipologias em termos do que a pessoa... Sim, do tipo, mas a pessoa não é total. Não é total. Falando sobre a tipologia, a pessoa não é totalmente intuição, pensamento, emoção, sensação. Ela é de vários tipos, um predomina, né, Arlete?
Eu trouxe só a intuição para mostrar a maneira como o Jung explica o funcionamento dela. E também não estou trazendo só Jung, né? Estou trazendo também o Osho, estou trazendo a espiritualidade, estou trazendo um pouco de um outro conhecimento aí dentro disso, né? Nos aprimoramos, no yoga aprimoramos o sentir, porque existe um saber no sentir. Isso. Eu fiz yoga já, a Ori tem a Kaiut, né, yoga. Eu fiz yoga e eu percebo isso, né, que é através do sentir, através do corpo, que você começa a se reorganizar. Além do yoga, que eu fiz um tempo, eu fiz yoga, na verdade, só quando eu estava grávida. Mas eu fiz uma terapia chamada Técnica de Alexander, eu já falei aqui algumas vezes, com a Sheila, que é maravilhosa. A Sheila, o que ela fez comigo? Que eu agradeço, assim, demais. O que eu não conseguia colocar para fora, nas palavras, no pensar, no agir, ela fez com que através do meu corpo eu colocasse. Então, a postura, o andar, a angulação do corpo. Ela também chegava lá, ela fazia umas coisas, eu falava que ela era meio bruxa, que eu não entendia como é que aquilo funcionava, mas foi através do corpo que eu me curei. Então, a gente se cura, né, pelas emoções e pela terapia, pela conversa, pelo tradicional. Ou a gente pode se curar através do corpo. Por isso, ó, trazendo uma outra coisa aqui, nada a ver com o tema, para variar, por isso que o movimento, que é um dos elementos do bem-estar, né, da vitalidade ali, da psicologia positiva, o movimento é importantíssimo. Porque além de você trabalhar o teu corpo, o teu físico, a tua saúde, ele também gera isso, né? O movimento, ele gera expansão, ele gera conhecimento, né? Como a Ori falou aqui, existe um saber no sentir. Lindo isso, Ori, do yoga, né? Então, o que a gente pode falar? Deixa eu ver se eu anotei, não sei se eu não vou ter que pôr meu óculos aqui. Não. Ai, que bom. Mas agora fica a luz pior, né? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa interessante aqui. Vão falando aí. Então, tá, falei do Jung, não sei o quê. Eu achei super legal essa coisa de você... Então, a intuição, ela sendo uma percepção inconsciente, né? Que para Jung ela vai além da lógica. E eu achei super legal essa questão do controle, né? O que você está tentando controlar? Por que você não está deixando fluir? Então a gente fica preso em algumas coisas, né? Ah, porque tem que ser desse jeito, ah, porque tem que falar com essa pessoa, ah, porque precisa ser assim. Porque às vezes a gente aprendeu que é essa maneira que tem que fazer. E na verdade, quando a gente sai do nosso controle, né? E deixa um pouco a coisa fluir do jeito que tem que fluir, as coisas acontecem, né? Quando a gente está insistindo muito no negócio, controlando muito, parece que emperra. O que mais que a gente pode falar aqui sobre intuição, sinais, presenças e escolhas? Se tem alguma dúvida, uma coisa que vocês queiram saber, alguma coisa que vocês queiram contar. Então, lembrando dos sinais, né, de como ouvir, que a gente precisa dessa presença, a gente precisa de atenção, precisa estar atento às coisas que nos falam, as coisas que nos acontecem, entender que às vezes as coisas estão emperrando, não porque você não sabe fazer, né? Mas elas estão emperrando porque você talvez esteja insistindo em algo, tentando controlar algo, né? Como ajudar a intuição a se manifestar. Carol, falei na live inteira aqui. Como ajudar a vir a intuição? Bom, parar de controlar. Segundo, parar, presença. Terceiro, porque ela vem para todo mundo, inclusive aquela coisa de mulher,
né? A intuição, bom, deixa eu só voltar aqui. Ela vem para todo mundo, inclusive para homens. Por que ela vem mais na mulher, que a gente diz aquela intuição feminina, só a mulher tem? Porque ela é mais do coração, né, como eu falei. E muitas vezes o homem não se permite sentir. Não que todos sejam assim, né? O homem, ele não se permite sentir, ele não é tão sensível. Ele tem, mas ele barra, ele controla, muitas vezes. Intuição é um sentimento ou uma sensação. Ela é uma função psíquica, na verdade. Ela é, como ela é do coração, né? Ela é algo que a gente sente, então ela passa por ser uma sensação, né? Ela é algo que traz emoção, muitas vezes, ela passa por um sentimento, mas ela é uma função psíquica. Desapegar de hábitos que não estão funcionando. E aí, Hélio, você é o único homem aqui, como é que tá a tua intuição? Funciona? O Hélio, eu sei que tem uma sensibilidade legal. E olha como os homens sofrem, né? Porque muitos homens não se permitem sentir e ter essa sensibilidade, né? Por conta de várias coisas, né? Que a gente sabe aí da história da humanidade. Você tem médio, você tem, tá? É só deixar sentir. Então, se desapegar de hábitos, legal, Arlete. Que mais, Carol, que a gente pode fazer para a intuição vir? Deixar entender no teu corpo, né? Como que você está sentindo fazendo alguma coisa. Você sabe, Carol, quando você se permite sentir, aí você ouve, né? Desapegar, não ser tão teimosa com algumas coisas que não estão funcionando legal, não ter o controle de tudo, já falei, não deixar que o racional domine, né? A gente precisa da razão, mas a gente também precisa sentir, ter esse olhar curioso para as coisas. Então, se vem alguma coisa na cabeça, se vem alguma ideia, o que é isso que veio, né? Para tudo que vem, porque tudo que vem não vem por acaso. O Jung tem uma história do escaravelho, que ele estava ajudando uma menina, não sei se vocês conhecem, quem é psicólogo aqui talvez conheça. Ele estava ajudando uma menina em terapia, né, psicanálise, e daí a menina não conseguia sentir, não conseguia trazer a emoção, era muita razão, muita razão, muita razão. E aí teve um dia, o Jung trabalhava muito com sonhos, né? Sonhos dizem muito pra gente, viu? E Jung trabalhava muito com sonhos, e um dia ela falou que tinha sonhado com um escaravelho. E aí naquele momento, ele estava, acho que de costas para ela, sei lá, que naquela época ficavam, né, de costas para o paciente. E ele viu na janela, ou ouviu batendo na janela, um negocinho, e foi abrir a janela, tinha um inseto. Ele pegou o inseto, era um besourinho da família Escarabelos, sei lá o quê. E ele mostrou para ela e falou assim, olha, esse aqui que é o teu escaravelho. E a partir dali a menina soltou, assim, tudo que ela precisava soltar. Isso foi um sinal. Isso foi a intuição agindo, isso é a sincronicidade, que é um exemplo de sincronicidade que ele dá, né? Que não tem uma relação causal. Não sabe por que naquele momento apareceu aquele besouro na janela, bem no momento que ela estava contando o sonho. Mas foi aquilo que precisou acontecer para a coisa fluir, né? Eu sei que me trava pelos meus sonhos. Então, você tem bastante sonho, né, Carol? O que eles te dizem? A gente não precisa, muitas vezes, ir para um psicólogo para saber dos sonhos, né? Às vezes vem claro, assim, as coisas que a gente precisa fazer. Eu, por exemplo, um dos sinais que eu tenho na vida é meu filho. Muitas vezes ele vem e fala para mim algumas coisas que aquilo me faz pensar, mas por teimosia, às vezes eu não... Não, eu falei, como que meu filho está me falando isso, né? Por teimosia, às vezes eu não ouço. E depois eu... Opa, peraí, né? Deixa eu ouvir o que ele falou, faz sentido o que ele falou. Então, não estar aberto, não estar fechado para o que os outros falam para você, para o que o mundo te mostra, para o que os sonhos te mostram, para o que a vida te mostra, para novidades. Não esteja fechado, né? Abra esse canal
não seja racional demais, não tenha tanto controle, esteja aberto às possibilidades. Acho que tem várias formas, né? A primeira é aceitar que a intuição existe, tanto dentro do campo da psicologia quanto dentro do campo espiritual. E a segunda é entender que ela vem através do sentir, né? E aí você começar a ouvir um pouco mais esse teu corpo e essas coisas. As barras de Axis trabalham dentro dessa perspectiva. Eu amo as barras de Axis, Renata. Você trabalha com isso? O meu filho faz barras, inclusive ele fez curso de barras de Axis com 14 anos. E ele faz, até hoje ele é paciente de barras e fez esse curso. Ele ama, ele evoluiu muito com barras. Eu sou super adepta de tudo quanto é coisa que ajude, né? Pode ser terapia, coaching, psicologia, terapia alternativa, integrativa. Adoro, porque eu acho que tudo vem para somar e ajudar, e cada um tem um funcionamento que é feito para aquela terapia. Eu acredito muito nisso. A Lete Scaravelli é um símbolo antigo do Antigo Egito, que simboliza o renascer. Legal, verdade. Você fez o curso também, Renata? Atua com isso? É maravilhoso, né? Eu fiz 2 práticas só, não levei adiante, mas gostei muito do efeito que fez no meu filho. Gostei muito. Eu acho que eu sou dessas pessoas que não se conectaram com a técnica, mas olha, eu falei super bem porque eu vi resultado, né? E que é aquilo, cada pessoa é feita para uma técnica e é ótimo. E eu gostei muito quando eu fiz, não sei por que eu continuei. Acho que é essa coisa da liga, assim mesmo, né? Você é psicóloga também, que bacana. Adoro psicólogos que se metem em outro tipo de terapia, que não ficam fechadinhos na psicologia. Adoro. Porque é isso mesmo, gente, não existe só isso no mundo, né? Existem várias coisas que podem ajudar as pessoas. E a gente tem que buscar isso, né? Para complementar nosso trabalho, para poder dar um bom atendimento. Enfim, a live era sobre isso. Se ficou alguma... Carol, ficou mais alguma coisa para você saber? Depois a gente conversa no particular. Estou ligando com a quebra do racional. É muito difícil, Renata, né? Não tem como quebrar o racional. É a mente que tanto nos ajuda quanto nos prega a peça, né? E esse é o nosso desafio, acho que é o desafio da nossa vida, o grande desafio da nossa vida. E não dá, e tem que equilibrar. Não dá para ser intuição o tempo todo, não dá para seguir o coração o tempo todo, né? Tem que equilibrar, tem que trazer um pouco da razão para alguns momentos, mas não sempre. E eu acho que a dica talvez seja os sinais do corpo e o excesso de controle e o desapego, né? São 3 coisas assim que dá para lidar um pouco melhor com o racional. Mas é um trabalho, né? Autoconhecimento não é uma live aqui que vocês vão sair e aprender a fazer. É um trabalho que exige tempo. Gente, é isso. Valeu. Adorei falar sobre esse assunto hoje. Lembrando aqui vocês, nesse sábado agora a gente vai ter o módulo 2 do curso de Forças de Caráter. O módulo 1 já aconteceu e agora tem gravada a aula do módulo 1. Então, se você se interessa em fazer o 2 ainda no sábado e quiser fazer essa aula do 1, a gente está vendendo por um valor bem pequenininho a aula do 1 para você poder fazer o 2. Tá ali no link, na bio, ou você entra em contato comigo, porque tá bem legal o curso, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa quarta-feira. Carol, já te ligo. Beijo.